Abra sua Bíblia, queridos, no texto de Filipenses, capítulo 2, verso 5, até o verso de número 11. Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o versículo 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido Deus, nesse momento me coloco à tua disposição, diante desse altar, com a incumbência de levar a tua palavra aos corações que se acham aqui ávidos para ouvi-la nessa noite. Venha estar conosco e nos abençoe, é o que nós rogamos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amados, em 1986, eu recebi um panfleto que fora distribuído na cidade, intitulado Chega a Nobre Visita do Céu. Esse panfleto, esta visita, trouxe, na verdade, uma expectativa muito grande nas pessoas que anseiam por mudanças numa cosmovisão mística. Tratava-se do cometa de Halley, nome dado ao astrônomo Edmund Halley. Viveu entre 1656 a 1742, que o descobriu em 1682. No entanto, a mais antiga observação deste cometa data do ano de 240 antes de Cristo. Se tiverem a foto do cometa, pode colocar aí na tela. Houve uma grande corrida para ver o cometa. Lunetas, muitos outros apetrechos foram vendidos, pois afinal era uma rara oportunidade, talvez a única na vida. Muitos acamparam em lugares afastados das luzes das cidades para vê-lo melhor. Outros se levantaram nas madrugadas para vê-lo no céu. Em sua aparição em 1986, o Halley se tornou o primeiro cometa a ser observado em detalhes por sondas americanas, japonesa, russa e europeia, fornecendo os primeiros dados da sua estrutura e de seu núcleo, bem como mecanismo da cabeleira e cauda. A sonda europeia Giotto foi a que mais próximo passou do Halley, cerca de 500 quilômetros próximo dele. A sonda mais distante foi a americana, de 200 mil quilômetros do cometa. Esse cometa passou por nós, deslizando no céu a 200 mil quilômetros por hora, a uma distância de 63 milhões de quilômetros da Terra, sendo permitido vê-lo com nitidez. Principalmente, uma das áreas que pôde ser vista foi aqui no Brasil. Alguém aqui se lembra da época que passou o cometa, em 1986? Alguém, só vejo ali o Adilson, mais alguém? Acho que está tudo muito novo aqui, a Lacir, a Janilda, né?
a Miriam também. Então nós vemos aí que muita gente viu, outros não viram, né? Nasceram depois de 1986, esses não tiveram a oportunidade de ver, ou mesmo que nasceram um pouco antes, eram bebês, ainda não conseguiam ter a noção do que é esse cometa, né? Nós podemos ver que esse cometa, ele passou aqui no nosso planeta, próximo 63 milhões de quilômetros, isso é próximo, né? Para você ter uma ideia. Eu tive a oportunidade de vê-lo quando pastoreava a cidade de Jales, São Paulo, durante os meses de março e abril. Isso praticamente há uns 35 anos atrás, 36 anos atrás, aproximadamente, quase 37 anos, né? Já faz um pouquinho de tempo, não é verdade? Então, meus irmãos, o Halley é o único cometa de curto período que é regularmente visível a olho nu na Terra. É o único cometa que a olho nu, ao aparecer nos céus, uma ou no máximo 2 vezes durante uma só geração humana. Se eu estiver vivo, o cometa passará em 2061, 2062. Então, eu devo estar ali com uns 99, 100 anos de idade, né? Se eu estiver vivo, até lá. Eu espero que vocês estejam para ver o cometa. A última aparição dele foi em 1986 e o seu retorno está marcado para justamente 2061 a 2062. O cometa possui uma cabeça, vocês estão vendo lá aquela cabeça, aquele cometa, vocês não sabem, aquela cabeça de um cometa mede 150 mil quilômetros, 150 mil quilômetros, e a cauda que vocês estão vendo ali, aquela luminosidade de gases ali, ela possui uma cauda de 100 milhões de quilômetros, só para vocês terem uma ideia, o tamanho desse cometa. Por isso que nós conseguimos vê-lo a olho nu a 63 milhões de quilômetros da Terra, porque não é um cometa pequeno, ele é muito grande mesmo. O Halley, ele não traz, sempre a sua passagem é orientada em direção oposta ao Sol. O Halley não traz consigo algum perigo, pois Terra e Halley, eles orbitam em planos diferentes do sistema solar, como 2 automóveis que viajassem em pistas de elevações diferentes no mesmo viaduto. Eles não se chocam. Então, fiquem tranquilos que lá em 2062, se estiver vivo, o cometa Halley, ao passar novamente, você não vai ter esse problema de ter medo que ele não vai chocar. De fato, o cometa de Halley atraiu muitas pessoas para si e foi considerado, na época, em 1986, a nobre visita do céu. Contudo, a Bíblia nos fala de uma visita infinitamente mais nobre do que o Halley, que marcou a história do mundo e a transformação de vidas, mas que lamentavelmente tem sido execrada, detestada pelos homens em sua grande maioria. Trata-se de Jesus, conforme o texto que nós lemos. Primeiramente, meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele tem uma superioridade, ele é superior ao cometa de Halley. Lógico, isso é sem dúvida. Mas por que ele é superior? Em João capítulo 1, versículo 14, nós lemos que Cristo habitou entre nós cheio de graça e de verdade, para vermos a glória de Deus. Em Filipenses, Paulo narra que Cristo se esvaziou da sua forma divina e assumiu a forma de servo, e humildemente tornou-se semelhante a homens, e foi reconhecido em figura humana ao tomar a posição que não era sua, mas era nossa. O Criador e sustentador do universo, ele fez-se um de nós. O Criador e sustentador do universo se fez um de nós.
Ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Isso significa, meus irmãos, que ele mesmo, tendo a natureza de Deus, não usou para a sua própria vantagem. Amados, e o que isso significa? Porque Jesus e a sua visita porque Jesus é a visita mais nobre que o Halley. Primeiro, que Jesus é o criador do Halley. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus criou todos os luminares, inclusive o Halley. E quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em João capítulo 1, versículo 3, nós encontramos assim registrado esse texto: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o criador do Halley. E o Halley passou a 63 milhões de quilômetros da Terra e não interferiu na vida do homem. No entanto, o Senhor, que transcende, ultrapassa este universo, veio a este mundo e se fez um de nós para ser humilhado e subir a cruz em nosso lugar. Cristo não está alheio a este mundo, nem alienado, indiferente aos problemas da humanidade, mas sim está presente neste mundo como onipotente Deus e principalmente ao lado daqueles que lhe são amados. Cristo não é apenas um fato astronômico ou um fato da história, mas ele é um fator transformador da história de todos aqueles que nele creem e confiam. De Cristo, meus irmãos, para uns ele é apenas um Deus dentro de uma religião, mas para outros ele é o Deus encarnado no seu coração, que veio e mora na sua vida e transforma a sua história, muda a sua história. Cristo não é um corpo celeste girando no espaço, frio ou gelado, como são os cometas, sem vida, mas é um ser pessoal em quem há vida e vida em abundância, conforme nós lemos João capítulo 14, verso 7, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e lá em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio a esse mundo para que você tenha vida e a tenha em abundância. Guarde isso no seu coração, porque aquele que passa por uma transformação em Cristo Jesus, a sua vida modifica radicalmente. Os seus problemas agora não deixam de existir, mas são colocados diante do trono da graça para que sejam solucionados de acordo com a santa vontade de Deus. E a vontade de Deus, descrita na sua palavra, vai enchendo os nossos corações e nos instruindo naquilo que nós precisamos fazer para a glória de Deus o Pai. É isso que nós precisamos perceber. Em segundo lugar, meus irmãos, a missão da nobre visita de Cristo. O Halley foi recebido com muita pompa por várias naves de vários países. Cristo foi recebido de uma maneira humilde em Belém da Judéia, numa simples manjedoura, visitado por pastores e magos do Oriente, que vieram para adorá-lo. No entanto, ele foi caçado como um bandido, ainda na sua tenridade, para ser morto. E assim, por 2 anos, praticamente, Cristo teve que sair da sua terra juntamente com seus pais, que o levaram para regiões distantes, aonde até a morte do rei Herodes. Portanto, meus irmãos, se o cometa de Halley foi recebido com pompa, Jesus Cristo foi recebido com pedras. O Halley tem a missão de cumprir a sua órbita determinada por Deus. Sim, ele cumpre uma órbita de 75 a 76 anos, praticamente, para podermos ver esse fenômeno da natureza, que é uma das impressões digitais de Deus no universo. Cristo veio para os seus e os seus o rejeitaram.
Embora alguns judeus tenham se convertido a Cristo, mas a sua missão se estendeu para todos os homens. Cristo tem uma missão como Deus misericordioso, morrer na cruz do Calvário para salvar o homem, e para isto ele teve que tornar-se um de nós. Deus se fez um de nós, e em obediência suportar a morte de cruz. Ele encarou a cruz não por pressão de alguém, e sim por amor a mim e a você, meu querido. Eu quero que você pare para pensar que Jesus, o verdadeiro Deus, o Deus criador de todo esse universo, ele se fez carne, por amor a você, ele subiu naquela cruz para morrer no seu e no meu lugar, para que nós pudéssemos obter o grande presente que se chama vida eterna. Esse é o dom de Deus, o dom inenarrável, que não se pode nem narrar de tão grande que é. É um dom imensurável, que não tem dimensões, olha, as suas dimensões são praticamente infinitas. Esse é o dom de Deus, esse é o dom de Deus. O Halley, ao passar próximo à terra, atraiu a muitos. Cristo atraiu a muitos também na cruz, quando ele foi escarnecido, judiado, crucificado, morto e sepultado, por amor ao homem pecador. O Halley tem muita ostentação, mas não altera, não transforma pessoas. Cristo, por entanto, opera uma transformação profunda e verdadeira em todos aqueles a quem ele deu a sua própria vida, salvando-os da morte eterna e garantindo-lhes o presente imensurável que é o céu e da glória. A oportunidade de ver o Halley é de 76 a 76, ou então de 75 a 76 anos aproximadamente. A oportunidade do homem para ter um encontro com Cristo, para que lhe conceda a salvação, é a todo momento, é a todo instante. Inclusive este é um momento que Deus está proporcionando ao seu coração que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, para tê-lo. Jesus hoje está batendo a porta do seu coração com essa mensagem, mostrando que apesar do Halley ser um grande cometa, imenso, mas ainda Deus é superior a ele. Cristo e a obra que Cristo fez é superior a toda a pompa do Halley. Portanto, meus irmãos, a Bíblia assevera: eis o tempo oportuno, eis o dia da salvação. Se você hoje tem essa oportunidade de ter um encontro com Jesus, o faça, porque amanhã nós não sabemos o que vai ocorrer. Talvez Cristo venha esta noite, talvez Cristo venha amanhã, talvez algo possa acontecer na sua vida que você não venha acordar no dia de amanhã, ou então semana que vem, uma hora ou outra nós iremos sair desse mundo, mas nós temos que sair desse mundo preparados, tendo tido na verdade um encontro experiencial com Jesus, a fim de que a nossa vida, ela pudesse ser mudada para melhor, para que nós pudéssemos viver em vida em abundância nesse mundo. Além da salvação, Deus nos outorga as bênçãos e mais bênçãos, e é por isso que nós temos que não somente crer, mas poder viver a presença de Cristo, viver esse momento tão oportuno que Deus nos dá, de nos entregar a Jesus de coração e alma. Por isso, busque ao Senhor, porque Ele está bem perto, busque-o enquanto é tempo, pois haverá um dia que Cristo voltará nas nuvens, num episódio magnífico, bem superior ao Halley, para buscar a sua igreja, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Irmãos, no dia que Jesus voltar, que for tocada a última trombeta, e de repente Jesus descer das nuvens no céu, vai ser o episódio mais fantástico da face da terra, que nunca houve igual. Todo olho verá o Senhor e Salvador Jesus,
E muitos ficarão estupefatos, porque passaram no seio da igreja, ouviram a palavra do Senhor, mas o seu coração ainda continuou duro em relação às coisas de Deus, nunca se entregaram, nunca se converteram, sempre foram amigos da igreja e da palavra de Deus e dos cristãos, mas nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus. Mas quando Cristo voltar e chamar a sua igreja, e ele não subir, então, querido, aí então, como diz o ditado, o bicho vai pegar. Porque, meus irmãos, muitos clamarão para que os montes caiam sobre ele, tamanho será o dia da volta de Cristo para aqueles que não são cristãos, para aqueles que nunca entregaram a sua vida a Jesus, para aqueles que nunca se renderam ao Senhor e Salvador, dizendo: eu sou pecador, por favor, receba-me como teu filho, para que eu possa ter o presente da vida eterna, e assim eu possa subir naquele dia memorável, para junto contigo, quando tu vieres buscar a tua igreja. Faça essa oração, é tão simples. Eu quero me entregar, eu quero agora tomar uma decisão para Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero que Jesus mude a minha história. Amados, é isso que você está precisando nessa noite, você que adentrou esse santuário. Deus está falando ao seu coração profundamente, muda a sua vida. Amados, busque-o, porque se você não buscar, você não subirá, porque ele buscará todos aqueles que ele comprou com o seu próprio sangue, e esses o receberam como Senhor e Salvador. Então, se você não tomar essa decisão antes da volta de Jesus, se você não tomar essa decisão antes da sua morte, não haverá outra oportunidade, neste mundo ou no outro, que vai lhe dar a oportunidade de ter Jesus na sua vida. O Halley, meus irmãos, ele é apenas admirado. Cristo veio à mortalidade como exemplo de amor, obediência e humildade. Na sua ressurreição, Cristo foi exaltado acima de todos, e um dia todos reconhecerão Jesus Cristo como Senhor, e quando ele voltar para buscar a sua igreja, e confessarão, olha o que vai acontecer, e confessarão que Jesus é o Senhor. Mesmo aqueles grandes, poderosos, existentes na face da terra, eles se dobrarão os joelhos e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Para concluir, não deixe Jesus passar pela porta do seu coração sem convidá-lo a entrar. Ele, somente Ele, pode dar um brilho infinitamente superior ao brilho do cometa Halley em sua vida, o brilho espiritual de uma nova vida enxertada nele. Essa nobre visita não está distante, mas bem ao nosso lado, e quer hospedar-se hoje em seu coração, assim como já se hospeda no meu coração, como no coração de cada um dos membros dessa igreja que já teve um encontro pessoal com Ele. Cristo, após a sua humilhação, foi exaltado, e no nome de Jesus todo joelho, nos céus e na terra, se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, pois todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Isso significa que um dia, quem nunca se dobrou à divindade de Jesus, irá se dobrar no dia da sua volta. Seja ousado em ter uma experiência com Cristo e verá a mudança que ocorrerá em sua vida, e que Deus te abençoe. Amém?